Alguns anos atrás, ter uma formação em um curso superior era sinônimo de emprego garantido, estabilidade financeira e sucesso profissional. Na década de 80, poucos sonhavam em entrar em uma universidade, seja ela pública ou particular. E aqueles que conseguiam, de alguma maneira, se formar, era praticamente dizer que teriam uma vida tranquila, bons salários, reconhecimento profissional e tantas outras coisas boas que um diploma poderia lhe trazer. Então a ideia é simples: quanto mais pessoas com uma formação técnica ou superior, mais poder aquisitivo o povo teria. Sim, até poderia dar certo, mas os tempos mudaram. Por quê? Olá, eu sou o Marcos. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui falamos sobre assuntos do dia a dia, economia e fatos que ocorrem pelo mundo. Se você acompanha esse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, dê o seu like e ative o sininho de notificações. Antes de responder esta pergunta, é importante saber como que o mercado de trabalho funciona. Ou melhor, como que o mercado de maneira geral funciona. Vivemos em um mundo onde tudo que se produz pode se vender, seja ela algo físico ou não. Mão de obra, um programa de computador, produtos, comida, roupas. Mas aí você se pergunta: quem dita os valores praticados para cada item? O governo? Os fabricantes? Os consumidores? Quase isso. Talvez seja mais fácil ilustrar com um exemplo. Vamos supor que você tem um carro e precisa vendê-lo. Você cria o anúncio e posta por R$ 50.000. Inicialmente, duas pessoas mostram interesse no seu veículo. Uma delas pede um desconto e oferta 45 mil para fechar negócio. Já a outra pessoa olha para o seu carro e oferta 49 mil. Podemos dizer que o mesmo produto pode ser negociado por dois valores, e você provavelmente irá fechar com aquele que pode pagar mais. Da mesma forma, pode-se dizer que, ao anunciar seu carro e não tiver nenhuma procura, com o tempo o seu anúncio deve ser revisado e o valor baixado. E, assim que receber a primeira ligação de um possível comprador, você vai logo dizendo que pode dar um desconto e vender por 45 mil. Como já deve ter percebido, o mercado de modo geral funciona com a famosa frase oferta e procura. Isso acontece não só com os produtos específicos, mas com tudo aquilo que pode se comprar e vender. Renomeado em 1999, antes chamado de Crédito Estudantil, o FIES é um programa do Ministério da Educação destinado a financiar prioritariamente estudantes do curso de graduação. Este programa veio com o intuito de impulsionar jovens que desejavam fazer faculdade e não tinham condições, pois os custos para um universitário, ao longo dessa jornada, não é nada barato. E logo que se obtinha a sua formação, ainda teria 18 meses de carência para começar a pagar. Pensando dessa forma, os jovens concluem: simples, quando eu me formar, vou ter um bom emprego e consigo pagar o financiamento. Porém, em alguns casos, não é isso que acontece na prática. Segundo a pesquisa do site Abres, o número de concluintes em 2018 foi mais de 1.200.000 em diversas áreas. Isso mesmo, 1.200.000 novos profissionais em busca de uma chance nesse disputado mercado de trabalho. Segundo o site do IBGE, em dezembro de 2019, no início da pandemia, aproximadamente 11,1 milhões de pessoas estavam desempregadas, buscando alguma posição, seja ela concurso superior ou não. Como falamos anteriormente, muita oferta de mão de obra e poucas vagas disponíveis, as empresas poderiam escolher seus profissionais, obtendo boa qualificação e pagando baixíssimos salários. E ainda, se um não aceitasse receber pouco, o próximo da fila aceitaria. Este fenômeno causou a desvalorização de um profissional extremamente qualificado. Por exemplo, um engenheiro bilíngue com anos de experiência se obriga a receber salários de analistas ou assistentes. Outras pessoas que se recusaram a trabalhar dessa forma
se viram obrigados a recorrer ao programa emergencial do governo federal. Poucos são aqueles que realmente trilham um caminho brilhante e conseguem se desenvolver com uma boa remuneração. O que geralmente acontece são pessoas que se formam, não conseguem uma estabilidade financeira e aí vem a frustração e arrependimento. Como mostra no site G1, vários universitários se encontram nesta situação. O tão sonhado diploma na mão acaba se tornando um pesadelo 1 ano e meio depois da formação, pois muitos não conseguem atuar naquilo que se dedicou tanto tempo para conseguir. Ainda segundo o site CNN, a dívida de inadimplentes com o programa FIES somam 6,2 bilhões de reais. Isso mostra não somente o problema do boom de matrículas realizadas anos antes, mas sim o maior problema por trás de países subdesenvolvidos, o desemprego e a instabilidade política. É muita ironia dizer que um programa de financiamento estudantil que visa ajudar jovens a estudar, ter uma formação e um bom emprego, talvez esteja atrapalhando e desvalorizando a própria mão de obra que se forma. Algo similar aconteceu em 2018, o chamado crise do diesel, quando uma paralisação a nível nacional fez caminhoneiros autônomos do Brasil inteiro paralisar as operações, alegando o alto custo do diesel e o baixíssimo preço do frete. Isso porque, de 2009 a 2015, o BNDES facilitou o financiamento de veículos pesados, aumentando a frota de caminhões e baixando drasticamente o valor pago no frete. Autônomos não conseguiram fechar a conta. Não é à toa que o número de profissionais que estão deixando o país só aumenta a cada ano. Fazendo uma pesquisa simples no Google, você vai ver diversas matérias de diversos jornais, números crescentes de pessoas que optaram em deixar definitivamente o Brasil. E o perfil dessas pessoas, idade entre 30 a 55 anos, com filhos e, detalhe, altamente qualificados, mestres e doutores. Segundo a pesquisa de uma empresa especializada em expatriação, JBJ Partners, consultando apenas brasileiros que moram nos Estados Unidos, 45% citam a instabilidade econômica como a razão pela qual deixaram o Brasil definitivamente. Não podemos culpar o FIES ou qualquer outro programa do governo como o principal responsável por este caos no mercado de trabalho. Afinal, para que um país prospere, existe um conjunto de fatos, cultura, modo de fazer política e condições climáticas que podem influenciar totalmente o rumo da economia. O que é certo dizer é que, apesar das diversas dificuldades, o mundo sempre precisará de mão de obra qualificada e pessoas com expertise para executar determinadas atividades. Sai na frente aquele que se preparou melhor, gastou mais tempo na dedicação e está sempre ligado nas mudanças do mundo moderno.